Glória a Deus. Quero saudar toda a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5, verso 22. Tá bom, obrigado. Só que antes, os irmãos deixem esse texto aí, separado, e nós vamos ler no livro de Gênesis, depois nós voltamos, no capítulo de número 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis, versículo número 7. Todos acharam? Depois nós vamos ler o 18. Eu vou ler os irmãos. Quando eu estiver falando irmãos, estou falando as irmãs também. Amém? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Pode repetir, irmãos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Versículo 18 diz assim, os irmãos repetem novamente. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Vamos ler o livro de Efésios, no capítulo 5, o versículo de número 22. Vamos ler até o 31. Vamos fazer a leitura como de costume. Está na revista, na lição aí. Efésios capítulo 5, verso 22 em diante. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Esse texto que nós acabamos de ler nessa noite, eu vou tentar não me deter muito em muitos comentários, mas é o seguinte, eu estou falando nessa noite para um grupo de homens e mulheres que o Senhor os alcançou. Nós somos homens e mulheres que estávamos mortos em ofensas e pecado, e cada um de nós fomos chamados para viver no padrão divino. A questão do padrão divino é em toda a área de nossa vida. E nessa noite nós estaremos tratando a respeito da vida a dois, da vida conjugal.
qual deve ser o comportamento do marido para com a mulher e da mulher para com o marido. Não segundo o padrão do mundo, não segundo o que eu acho, o que você acha, mas segundo o que Deus determina. A questão da obediência à palavra de Deus não é uma questão de opção, é uma questão de obediência, acabou e pronto. Ou você obedece para ter vida, ou você desobedece e não desfrutará da vida eterna. O pior de tudo, quem não obedece à palavra de Deus não será feliz nem nesta vida e nem na outra vida. Porém, a nossa natureza, apesar de sermos crentes, lavados, remidos no sangue precioso de Jesus, apesar de sermos templo do Espírito Santo, Deus deixou em nós o livre-arbítrio. É por isso que muitas vezes nós fazemos coisas que a palavra de Deus condena. Com relação ao casamento, não é diferente. Às vezes as pessoas tratam o casamento do jeito que ele acha que deve tratar, mas o Criador, o pastor Cleverson foi muito feliz no domingo aqui na exposição, explicando, usando como alegoria, mostrando como parábola a questão do fabricante de um produto. Não adianta colocar peças que não é original. Funciona até um determinado momento, mas depois não funciona mais. E o pior de tudo, quando a peça não é original, funciona durante um período e depois fica mais estragado ainda. E se for levar, agora já não tem mais jeito, você fez errado. Na vida 2 tem princípios para vivermos felizes. E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem em Efésios, no capítulo 5, verso 22. Acompanha comigo a leitura. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Quando a Bíblia fala de submissão, a Bíblia não está falando de hierarquia, que o homem é mais importante do que a mulher. Quando a Bíblia diz de submissão, a Bíblia está mostrando para nós que existe dentro do casamento uma ordem, em que infelizmente, o diabo, o inimigo das nossas almas, que nunca deixou de trabalhar, Jesus faz 2000 anos que ele morreu. O diabo, desde a criação do mundo, antes que o mundo fosse criado, ele já existia. E ele tem as suas táticas para trabalhar e tentar nos tirar do plano original de Deus. Então a questão da submissão não significa que a mulher é inferior, hipótese nenhuma, mas ela é cooperadora do marido, ela coopera com o marido. Alguém já ouviu, a gente entre nós, quando nós somos obreiros, e algum pastor, e aí a conversa vem, a gente fala: irmão, todo marido, ouça que eu vou falar para os homens aqui, todo marido que não ouve a mulher, quebra a cara. Todo marido que não ouve a mulher, quebra a cara. Eu sei que você não vai ter coragem para levantar aqui e falar. É verdade, pastor. Mas é verdade o que eu estou falando. A mulher diz assim, ó, marido, não faz. Aí você diz, quem é você para falar que eu não faço? Quem manda aqui sou eu. Se você for humilde, você vai ter que procurá-la e falar, mulher, você estava errada. Para que o irmão vai quebrar aquilo que Deus estabeleceu? A mulher é ajudadora. A mulher consegue ver, sentir o que nós homens não vemos e não sentimos. Por isso que o homem precisa da sua esposa e ouvi-la. Agora, a mulher, por sua vez, também tem que se colocar na sua posição. Qual é a posição? Honrar o seu marido, respeitá-lo como líder do lar. Esse é o princípio bíblico, irmão. Não interessa que essa sociedade aí está condenada, meu irmão. Se eles não se arrepender, eles estão perdidos por toda a eternidade. O padrão do mundo não serve para nós. O
porque o que nós estamos falando aqui nessa noite não é da terra, é ensinamento do céu, para homens e mulheres que vai morar no céu. Nós vivemos aqui nesse mundo, sentindo as coisas da carne, tendo as dificuldades, mas obedecendo a ordem do céu. Quem obedece à ordem do céu, será feliz aqui e será feliz eternamente. Então a questão da submissão, porque tem alguns, irmão, homem crente, deixa eu falar um negócio aqui, os irmãos falaram aqui, um irmão falou para mim, pastor, o senhor desce a ripa na gente mesmo, hein, pastor? Poxa, pastor, mas não é, irmão, não estou fazendo isso. Mas tem alguns irmãos que eles querem se impor. Alguém já disse que a autoridade não é imposta, a autoridade é conquistada. Então não adianta você chegar na sua casa, bater na mesa e falar que você manda. Quando você bateu na mesa, você já não manda mais nada. É o último recurso que você tem. Quem manda não precisa fazer isso. Então, a mulher se submete ao marido que é o cabeça. E esse ser o cabeça, irmão, significa que o marido vai sair para buscar o alimento, vai trabalhar, vai proteger, vai fazer tudo aquilo que a esposa necessita como vaso mais fraco. Essa é a ideia. Quando Deus diz, você se submete, e diz mais o texto, como se fosse ao Senhor. Algumas mulheres e alguns maridos terá sua mulher submissa, às vezes, à vontade absurda deles. Mas não é isso. Nós estamos falando de homens e mulheres crentes. O versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher. Às vezes as pessoas fazem uma brincadeira, que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com a palavra de Deus. Sem querer você acaba escarnecendo. E a Bíblia diz, de Deus ninguém zomba. Alguém diz assim, o marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Já ouviram essa conversa? Essa conversa não procede, irmão. Essa conversa não procede. Lógico que se nós tivéssemos um outro lugar para conversar e tivéssemos tempo. O papel do marido como líder. O marido é comparado a Cristo no papel da liderança. Assim como Cristo protege e cura e salva a igreja, assim o marido tem que fazer pela mulher. Hoje eu recebi um casal na minha sala de obreiros e eu achei tão bonito o tratamento do obreiro com a esposa, e ele conversando num relatório que ele tinha que passar para nós, a pedido da nossa liderança, ele olhava para a esposa dele e dizia assim, não é verdade, princesa? Mas uma coisa tão natural, eu saí, a minha esposa estava junto, eu falei, você viu que tratamento bonito? Mas tem uns maridos que só o sangue de Jesus. Eu pergunto, irmãos, se o marido trata a mulher, e ele está normal, ele estava conversando comigo, então quando ele queria lembrar de alguma coisa, ele dizia, como é que é mesmo, princesa? Puxa vida, eu achei aquilo tão bonito. Agora, como é que Cristo nos trata? Que jeito que o Senhor nos trata? Com amor, com carinho, Então nós não temos nenhuma dificuldade de se submeter ao senhorio de Cristo. Quando a gente erra, a primeira coisa que nós queremos fazer é pedir perdão, se consertar. É assim que funciona. O versículo 24. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Eu já disse para os irmãos a questão da submissão, que é relacional. Então, a mulher se submete ao marido, quanto mais o marido... Irmãos, a coisa funciona assim. Eu estou falando com os irmãos, mas outro dia um irmão falou para mim assim, pastor, aquele irmão lá, tudo que ele vai falar, tudo ele espiritualiza. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Só dá certo na vida material se a nossa vida espiritual estiver conectada com o Senhor. Não tem jeito. O homem bom, o homem tratável, é aquele que tem comunhão com o Senhor, aquele que está sintonizado com o céu,
aquele que se submete à palavra. Tem muita gente que ensina a palavra, mas não obedece à palavra. Tem muita gente, eu já contei para os irmãos que eu tive um líder na minha vida. Eu tinha um carinho muito grande por esse líder. E a minha esposa, quando esse líder ia falar sobre casamentos, falar com as mulheres, ela dizia para mim assim, olha, hoje eu preciso ir para a igreja, porque hoje o pastor já avisou que ele vai dar doutrina sobre casais. Aí eu olhava para minha esposa e eu dizia para ela, mas então vamos. E eu ia com ela, eu não faltava na igreja, nós íamos. E eu gostava de ouvir aquele irmão, ele fazia exemplo e tal, eu aprendi muita coisa com aquele líder. Mas depois eu vim saber que aquele líder não dormia na cama com a esposa. E é interessante, irmãos, que nós como crentes, para usufruir dos benefícios das promessas de Deus, a gente não pode somente ser ouvinte da palavra. A gente não pode ser ouvinte da palavra e querer ensinar para os outros a palavra. Nós precisamos aplicar a palavra em nós. Porque quando eu e você não aplicamos a palavra em nós, você não tem nem autoridade para ensinar, você não acredita. Quando eu e você não se submetemos às normas, às leis do casamento, nós temos dificuldade para orientar alguém que está com dificuldade no casamento. Porque nós mesmos não ainda provamos dos benefícios da obediência às ordenanças com relação à vida a dois. Então a pessoa chega, começa a contar o problema para nós, a pessoa usa o que o mundo fala. Não deu certo, larga. Não deu certo, arruma outra, arruma outro. Mas, irmãos, o pastor Jeremias usa uma expressão, uma coisa que eu achei interessante, um dia conversando com ele disse assim para mim, pastor, o casamento é mais ou menos assim. Você pega uma folha em branco, 2 folhas, você passa a cola aqui e passa a cola aqui. Espera um momentinho, depois você une as 2 folhas e espera e elas se colam. Agora, quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser. Provavelmente você nunca vai conseguir descolá-la. Vai ser muito difícil. E se conseguir, será partes. Por isso, irmão, que o divórcio cria sequelas naquele que foi abandonado e naquele que abandonou. Porque a Bíblia diz que quando se casa, os dois se tornam uma só carne. Tem um outro detalhe importante com relação à questão do casamento, irmãos. O irmão diz o seguinte, eu vou ser feliz. Eu, durante muito tempo, eu li um texto e não entendi. E um belo dia, o Espírito de Deus me revelou aquele texto ao meu coração. Alegra-te, guarde o que eu estou falando essa noite para você. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. E eu fiquei ouvindo ler esse texto, eu li o texto várias vezes. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Meu irmão, quem é casado aqui na janela de 1 a 5 anos, levanta a mão para mim, por favor. De 1 a 5 anos, você está nessa janela, levanta a mão. De 1 ano a 5 anos, você está casado dentro dessa janela, levanta a mão. De 5 a 10. De 10 a 15. De 15 a 20. De 20 a 25. De 25 a 30. Só tem PhD aqui. Aqui só tem mestre, meu irmão. Só tem mestre. Os irmãos chegaram até aqui, irmão, glorifica a Deus. Nessa sociedade corrompida, difícil, aonde os padrões divinos são ignorados, você chegou até aqui. E aqueles que estão iniciando, que estão na janela de 1 a 5 anos, meu irmão, você tem tudo para ser o casal mais feliz da terra, mas desde que nós obedecemos. E a Bíblia diz, para que apresentar a igreja santa, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa nenhuma. O marido vai cuidar da mulher, ele vai fazer das tripas o coração,
para fazer a mulher feliz e sadia. Outro dia, conversando com o pastor Elias, eu disse para ele o seguinte: você sabe qual é o remédio do homem casado? Como é que chama o remédio de homem casado? Alguém sabe? Alguém dos irmãos que estão aqui? Quando eu falo irmãos, estou falando as irmãs também, falando o gênero humano. Alguém sabe qual é o remédio de homem casado? A esposa. Sabe qual é o remédio da esposa? Marido. Não tem problema, não tem dificuldade que um homem amoroso, um homem submisso ao senhorio de Cristo, não faça na saúde da sua esposa. E não tem o que uma mulher submissa ao senhorio de Cristo não faça em favor da saúde do seu marido. Física, mental, espiritual, emocional, conjugal. Mas é assim que funciona. A submissão ao senhorio de Cristo nos leva a agir com o próximo. Toda vez que você vê um homem maltratando, ouça o que eu vou falar, que eu estou falando. Toda vez que você ver um homem maltratando uma mulher, ou uma mulher maltratando um homem, ele ou ela não estão bem com Deus. Não tem conversa, irmão. O relacionamento vertical está quebrado. Você pode até ter a aparência que tem, mas quando o seu relacionamento está bem com Deus, você não terá nenhuma dificuldade em se submeter e pagar o preço de ser marido. Eu brincava antigamente, dizendo o seguinte: os irmãos conhecem mais viúvo ou viúvas? Estou perguntando, amados. Viúvas. Por que morre mais homens do que mulher? Porque os homens é mais fraco? É a carga, é a responsabilidade. Por isso que a mulher foi criada para ajudar o marido. O marido às vezes chega todo arrebentado, todo quebrado, todo esfacelado, e a mulher chega para ele: calma, meu marido, calma, meu amado, fique tranquilo, eu preparei um bolinho, um pudim para você. Aí o marido fica desestressado. Quando eu digo que a mulher é remédio, vocês não acreditam? Mas tem remédio que é pior do que qualquer outra coisa. O marido chega atribulado do serviço. Eu falei para você, você quis escolher aquele emprego, não é, irmã? Agora não é hora de falar isso, mas vamos para frente. Você já pensou se Jesus jogasse na nossa cara todos os nossos erros? Então a mulher é ajudadora, ela está do lado do marido para ajudá-lo. Agora o seguinte, irmão, só pode ser ajudado quem quer ser ajudado. Tem um provérbio que diz: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então quando a sua esposa falar, presta atenção. Assim deve os maridos amar sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Já viu como é que os homens se cuidam? E hoje tem um grupo de homens aí, tem um nome aí. Como é que é o nome de homem que se cuida bem? Como é que é o nome? Metrosexual. Metrosexual. Que palavrão, hein, irmão? Então não tem nada de errado. Eu imagino que as irmãs gostam de um homem... Escute aí, irmão, escute aí. Eu imagino que as irmãs gostam de um marido limpinho, que escova o dente, que troca de roupa, que toma banho, né, irmão? Lógico, não tem nada você se cuidar. Porém, você também tem que dar todos os recursos para que a sua esposa se cuide também. Porque tem uns bonitão, bem cuidado, e a mulher puxando o chinelinho. Principalmente aquelas irmãs do lar. Marido chega, a mulher e tudo bonitinho, todo cheirosinho, perfumado, compra um presente. Como é que chama aquele negócio que tem no aeroporto, que você compra lá? Aquele supermercadinho que tem lá dentro do... o free shop. Aí eu estava com o irmão lá, nós estávamos viajando, o irmão entrou no free shop lá. E aí ele pegou um perfume, eu não vou falar o valor, pegou o perfume assim, eu falei: irmão,
vou comprar um para mim, irmão. E eu falei, e a sua irmã? E a sua esposa? Ela já tem muito. Eu falei, eu vou perguntar para ela. Mas para não arrumar contenda, eu não perguntei não. Eu não vou perguntar. Mas é o seguinte, irmão. O irmão vai e compra alguma coisa, dá condição para a sua esposa. Eu não sei qual irmão que pregou aqui, que quando você quiser viver feliz, você dá o cartão para a sua esposa de use à vontade. Mas não o cartão que está bloqueado. Não é, irmão? Mas eu estou brincando só para descontrair. 8:5:29. Então, quando o irmão... Normalmente o Robin de homem é diferente do Robin de mulher. Aí o marido fala assim, eu vou comprar, não vou fazer exemplo aqui para não... eu vou comprar isso para mim. E a irmã sabe que o marido... Compra mesmo, meu querido. E aí ele fala, eu mereço, né? Eu trabalho, então no meu aniversário eu vou comprar. E a mulher, às vezes, o irmão dá o dinheiro, ela vai lá, tadinha, tira dela para comprar. Aí o irmão chega no dia do aniversário, a mulher faz o maior esforço para dar alguma coisa para o marido. Aí o marido, abençoado, santo, no dia do aniversário da mulher, querida, cheguei. E com um presentão, e cadê? Tiraram aqui com um negócio desse tamanho. A irmã fica toda feliz, fala, ai... Esse é o meu amado. Quando abre, meu irmão, uma panela de pressão. Mas o irmão comprou o que o irmão queria. Mas para a irmã se levou utilidade doméstica. Meu irmão. Escute o que eu vou falar meio por parábola. Só colhe quem planta. Depois você fica reclamando, você não planta, você não rega, você não faz o que tem que fazer, depois fica reivindicando. Faz o que tem que fazer que você não precisa reivindicar, você só tem que desfrutar. Espero que entendeu o que eu falei. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Irmão, não existe coisa mais profunda na vida do ser humano. Escute o que eu vou falar. De tudo que eu falar, pode esquecer, mas não esqueça o que eu vou falar agora. Não existe algo mais profundo do que um homem e uma mulher. Irmão, isso é o ápice. Esse é o ápice da raça humana. É no casal que tudo começa. É no casal que Deus tem o seu plano e o seu projeto. A igreja é constituída de famílias. Tanto é verdade que Jesus realizou seu primeiro milagre num casamento. Se nós fôssemos aqui falar qual que é o milagre mais forte, ressuscitar Lázaro que está 4 dias morto ou transformar água em vinho? Aos olhos humanos, lógico que é Lázaro, mas aos olhos de Deus, foi o que aconteceu no casamento. E ali tem uma lição profunda para mim e para você. Eu acho muito estranho quando as pessoas começam... Quem lembra o dia que você... Só os homens agora, olha bem para mim. Fazer igual o presidente, olha para mim. Qual dos irmãos que está aqui nessa noite tem coragem de levantar a mão depois que eu perguntar? Se você lembra, não vou pedir para você contar para a igreja não. Fique tranquilo. O dia que você viu a sua esposa pela primeira vez. Quem lembra disso? Os homens, levanta. O resto não lembra não? Está com amnésia? Pode abaixar. As irmãs, o primeiro dia que você viu seu marido, que hoje é seu marido, levante a mão. Você lembra o primeiro dia? Lembra. Se perguntar para as irmãs vai falar tudo. Vai falar até a fivela do seu cinto. O irmão, a irmã lembra quando vocês começaram a namorar? Lembra? Diga para mim, só os homens, quantas vezes você ligava para ela?
ela foi quase demitida da empresa. É aquela paixão, e associa com música. Até o cachorro latir é música. É assim ou não é? Todo mundo que foi aqui casar foi apaixonado. Agora a pergunta é, foi ou é? A pergunta é, foi ou é? Eu não entendo os negócios. Eu tenho umas dificuldades muito grandes para entender algumas coisas. Os anos vão passando. Você já percebeu que os maridos, os casais que vivem muitos anos juntos, eles ficam parecidos? Já perceberam isso ou não? Percebeu ou não? A mulher que vive muitos anos com o marido com a mulher, você está conversando com ela, quando eu vou atender casal, eu fico de olho nos dois. Eu pergunto para um e olho para o outro. Porque eles se conversam, irmão. Mas a pergunta é, escute, olha que beleza. É lógico que tem toda uma questão biológica, tem toda uma questão e tal, mas não era para os casais, depois de 5 anos, entrando no 10º ano, esse amor não era para ser mais profundo? Sim ou não? O casal está 15 anos casado, como é que esse casal deve se amar? 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ah, pastor, isso é impossível, pastor. É aí que eu quero falar para vocês, nessa noite, da importância do cuidado a dois da vida espiritual. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ninguém levanta a mão, não olha a irmã para o seu marido, nem o marido olha para a esposa, fica olhando para mim, para disfarçar. Eu sou capaz de perguntar um negócio aqui, e acho que não vou dizer. Quem dos irmãos que quando casou, no primeiro ano de casamento, nos primeiros meses, lá no primeiro mês, dobrou o joelho lá, na beira da cama o casal, e orou e agradeceu a Deus? Quem fez isso? Levanta a mão. Levanta a mão. Isso. Quem depois que casou, no primeiro ano, segundo, terceiro, quinto ano, e todo dia, dobra o joelho, junto com a sua esposa, e oram, e leem a Bíblia junto? Não levanta a mão não, fica quietinho. Porque eu sei que todos vocês estão animados para levantar a mão. Irmão, existe um segredo. Eu acho interessante o pastor Cleverson, ele tem uma graça para falar, para despertar a igreja com relação à vida financeira, e nós, assembleanos, que ficamos com ojeriza em função dos erros dos neopentecostais, e a gente, quando ouve falar de oferta, a gente fica com o cabelo, bom, quem tem, né? Eu não tenho, mas fica tenso. Mas o pastor, Deus tem dado uma graça para ele vai nos ensinando e vai nos doutrinando, e a gente vai aprendendo e vai vendo que existem princípios para Deus nos abençoar. Não é porque Deus não precisa de nada, mas Ele olha o nosso coração, a nossa fidelidade. Então, à medida que a gente, no casamento, irmão, não é diferente. No casamento, à medida que o casal lê a Bíblia junto, que o casal ora junto. Eu falei com a minha esposa, os irmãos sabem que eu sou casado pela 2ª vez, então eu disse para minha segunda esposa, nós vamos orar todo dia. Ela falou, vamos orar. E eu já tinha esse hábito e continuei com o hábito. Então hoje nós estamos lendo, nós estamos no livro de Êxodo, porque nós já voltamos na Bíblia várias vezes, então nós estamos no Êxodo e ela está lendo Timóteo, né? 2 Timóteo. Então por quê? Eu começo no Antigo Testamento, leio um capítulo, ela lê um capítulo do Novo. Como os textos do Antigo Testamento são mais longos, e a gente ora. Eu oro, eu conheço todo mundo da família dela, ela sabe o nome de cada membro da minha família. Isso, irmão, cria em nós uma questão muito forte. Casais que oram unidos, permanecem unidos. Casais que se amam e oram junto, continuam se amando mais, porque o casal vai além da paixão.
Eu sempre digo que casamento tem que ter 2 ingredientes. Tem que ter paixão e amor. E o que pode nos manter? Eu, durante muito tempo, a gente vem orando, e Deus me ensinou um negócio tremendo. Agora, quando eu começo a orar pelos irmãos, eu oro assim, eu digo, Senhor, e digo o nome do irmão, e digo, Senhor, abençoa o irmão fulano, a irmã ciclana, abençoa a vida conjugal desse casal, Senhor, visita eles, abençoa a vida familiar, abençoa, Senhor, esta família, que eles tenham o gozo, o prazer de estar na Tua presença, abençoa a vida secular deles, de estudo, de trabalho, de negócio. Aí eu abranjo toda a questão familiar. Irmão, esse é o segredo. Casais que oram juntos, obedecem juntos e desfrutam da bênção juntos. Mas o casal não ora junto. Nem senta na mesa para comer. Irmão, esse aparelho ali é uma bênção. Eu sou muito agradecido a Deus de viver neste presente século, de ter acesso às informações do jeito que eu tenho. Mas, irmão, quando você for sentar na mesa para comer, chama os seus filhos. Nós somos família. Todo mundo põe um celular lá. Você já percebeu quando encontra as famílias? Já percebeu que cada um fica num canto com o celular? Um fica no sofá, outro fica no outro canto da casa. Eu falei para na minha casa, ó, quando vir aqui, todo mundo põe um celular aí, vamos conversar. Vamos jogar conversa fora. Ninguém conversa mais. E nem os casais. Porque não ora junto, não busca a Deus junto. Quem pode resolver o problema de casais? Com todo respeito aos estudiosos da área da mente, da psique. O que resolve, irmão, é a presença do Senhor na vida do casal, irmão. Nós precisamos, e eu espero no nome de Jesus, que nós saiamos daqui nessa noite, como casais, como irmãos, como irmãs, e nós possamos ler a Bíblia, irmão. Leia na hora que for mais favorável para você. Eu e minha esposa, nós lemos na parte da manhã. Eu não estou dizendo para você estudar as Escrituras. Eu estou falando para você fazer isso a 2. Ora junto. Irmão, isso vai criando em você, sabe? Mas tem que ser assim. Se não for assim, não vai dar certo. Vamos para a outra parte. Segunda parte da revista aqui. Comunicação como ferramenta de cura. Comunicação. Lembra que eu disse no namoro, que eu fiz questão de falar lá no namoro? Eu sou do tempo da carta. Quem é do tempo da carta aqui? Levanta a mão aí que é do tempo da carta. Eita, a gente pegava a cartinha, a namorada pegava, passava, jogava talco e a gente ficava cheirando a cartinha. Agora não tem mais carta, irmão. Agora é tudo no celular, é tudo no zap. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nenhum sucesso profissional, intelectual, justifica o fracasso familiar. Nada justifica. Uma coisa, mulher gosta de conversar, irmão. Mulher gosta de conversar. Não gosta, irmãs? Mulher gosta, mulher fala assim, pastor, meu marido não me ouve. Irmão, não vou mandar as mulheres levantar a mão, não, que os homens que não ouvem. Mas, ó, maridos, eu estou incluído nessa. Temos que ouvir as nossas esposas. Às vezes ela começa a falar coisa que o homem é muito racional. A mulher é muito sentimental. A mulher, ela começa, você fala, não é desse jeito não. Mas não, ela não quer solução. Ela quer falar. Se você não ouvir a sua mulher, ouça o que eu estou falando aqui. Se você não ouvir a sua mulher, você vai criar um sério problema no seu casamento. Ouça a sua mulher. Converse com a sua mulher. Eu já sei que ela vai falar. Mentiroso. Sabe nada, rapaz.
Trata a sua mulher como o Senhor nos trata. Todas as vezes que nós vamos falar. Você já pensou? Eu fico às vezes imaginando, às vezes eu vou orar, eu fico pensando, ô Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu falo tanta bobagem, Senhor. Eu fico repetindo as coisas. E o Senhor não está nem aí. Fala, Joinville, o que você quer? A hora que eu for procurá-lo, essa noite, quando a sua mulher for conversar com você, se você tem esse hábito, senta e ouça. Você vai ver que vai melhorar. Nós temos um problema muito sério. Abra suas Bíblias em Provérbios 15, versículo 1. Já viu? A pessoa fala assim, eu sou muito sincero, pastor, sou muito sincero, por isso que eu sou desse jeito. Não confunda ser mal educado, viu, irmão, com sinceridade. Eu sou desse jeito mesmo, pastor, eu sou desse jeito mesmo. Não, meu, você é bruto. Você é uma pessoa carnal. Essa é a grande questão, irmão. Olha ouça o que diz o texto, leia o texto, coloca o texto para mim, por favor. A resposta branda desvia mas a palavra dura suscita. O irmão chega cansado. A mulher fala, sabe, querido, sabe, aí ela vem contar um caso. Às vezes eu não sei porque o pessoal fala mal de sogra. Eu amava minha sogra de paixão. É muita ingratidão de quem fala mal de sogra, viu, irmão? Escute aí o que eu estou falando. Tanto da parte feminina como da parte masculina. Você só tem um marido por causa da sua sogra. E só tem a sua esposa por causa da sogra. Não tem jeito, irmão. Então você tem que amá-la. Você tem que... O pastor Elias usa umas expressões interessantes. Ele fala, a gente tem que aprender a fazer política. Lá no emprego, você ama o chefe de paixão. Quando você está chegando no emprego, você sente até o estômago. Mas quando você vê o seu chefe, e aí, chefão, como é que tá? Tudo bem? Aí o chefe fala, rapaz, mas como ele gosta de mim. Sabe o que é isso? É a política, irmão, da boa vizinhança, irmão. A gente precisa aprender a fazer isso. Aí o irmão chega em casa, a mulher fala, e aí, querido, tudo bem? Tudo bem, mas hoje eu não estou para conversa. Hoje eu preciso espairar a minha cabeça. E a coitadinha da mulher fica lá. Não, irmãos, ouve a sua mulher, conversa com a sua mulher. Não é desse jeito, não. Não, meu irmão, fala... Só para os homens, só para os irmãos aqui. Quem dos irmãos que já usou expressões... Não levanta a mão não que vai dar B.O. isso aí. Sabe aquelas coisas que a gente fala, e aí a gente trata mal a mulher, vai para lá, me deixa, não aguento mais. Aí depois, vem para o culto, aleluia. Meu irmão, Deus não aceita esse negócio não, meu irmão. O culto começa lá em casa, com a dona da pensão, meu irmão. Se você não está bem com ela, você não está bem com Deus, não. Ouça o que eu vou dizer. Se você não estiver bem com a sua mulher, e você, mulher, não estiver bem com o seu marido, não venha prestar culto. Se acerte primeiro, depois você venha prestar o culto. Senão não dá certo. E aí dá aqueles momentos, sabe, aqueles pastor, eu sou assim mesmo, pastor, eu tenho sangue de espanhol, eu tenho sangue de português. Você pode ter sangue do que você quiser, meu. Agora você tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, meu. As coisas velhas se passaram, agora quem domina a minha e a tua vida é o Espírito de Deus. E aí maltrata a mulher de qualquer jeito, fala bravo com a mulher, xinga a mulher, maldiçoa. E aí diz que é crente. Não, meu irmão. Você tem um B.O. para resolver, meu irmão. Pedir perdão para sua mulher. Pergunta aqui, é fácil pedir perdão? Como homem, é fácil reconhecer diante de Deus que erramos? Estou perguntando para os homens. É fácil ou é difícil? Por que é difícil? Porque somos orgulhosos, porque não aprendemos com Cristo. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e... Problema de casamento, problema de maus relacionamentos, é aprender com Jesus.
Aí a coisa vai bem. A gente tem que reconhecer que a raiva existe. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz, ireis, você ficar irado não é pecado. O pecado é você usar a raiva como meio para praticar uma ação. O irmão ficou nervoso. Vai falar. Antes de falar, 1, 2, 3, 4. Quando você chegar no 7º, você já mudou de ideia. Porque às vezes você fala, depois quer pedir perdão, a mulher olha para você e fala, eu estou cansada de ouvir esse perdão que você pede. Todo dia você faz a mesma coisa. Não, irmão. A gente tem que aprender a ser dominado pelo Espírito Santo. Que mulher, que homem vai querer? A Bíblia fala também de mulher, viu, irmão? A Bíblia diz que tem mulher que é como goteira d'água na... Já pensou? Então nós temos que mudar. Como é que muda, irmão? Como é que você vai amar sua mulher? O amor é diferente de paixão. Viu, irmão? O amor, ele é... Tem um irmão aqui na igreja, que eu não vou dizer o nome dele, mas aqui a igreja está cheia de exemplos de homens casados que mexem profundamente com o meu coração. Você vê o irmão, a irmã na prova, mas o irmão com o maior carinho com a esposa, sabe? Ajudando a irmã. Outro dia eu estava subindo o elevador, ia pegar o elevador, o irmão com o maior carinho com a esposa, pegou a esposa, com dificuldade de andar, colocou a esposa ali, e você vê que aquilo não é teatro não, aquilo é real na vida dele, ele vive essa realidade. A filha, o filho só está olhando. Quando esse homem vai orar, meu irmão, Deus vai ouvir a sua oração. E a desgraça maior, irmão, a Bíblia diz, ninguém é obrigado a fazer voto, ninguém. A Bíblia diz, mas se fizer, cumpra. E no dia do casamento, aí ele olha com aquele olhar de peixe morto para a noiva. Quando ela vem entrando ali, pam, 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 a lágrima começa a descer. Aí ele já procura o lencinho e tal. Aí o pastor coloca o microfone. Agora os irmãos estão mó animados. Agora eu não preciso falar, não. O irmãozinho chegou para mim e falou, pastor, meu coração está cheio de amor. Aleluia. Gostei. Não é assim, pastor Jeremias? E a irmã diz assim, não, pastor, eu fui fazer um casamento, falei para a jovem, deixei tudo arrumadinho, falei, repete. Falei, não, pastor, nós não vamos repetir o que o senhor vai falar, não. Nós vamos falar o que estamos sentindo um para com o outro. Irmão, quase que me deu vontade de casar de novo. De tão lindo. E eu fico muito emocionado no casamento. Aí eu pergunto, eu prometo amá-la na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Deixarei todos os outros, unar-me-ei a você, até que a morte me separe. Venceu o carnê, não pagou. Casei com quem? Com quem que eu casei? Casou com o marido, com o homem, que está passando prova financeira. Eu vou contar uma historinha aqui. Sabe que pastor idoso tem muita história para contar, né? Tinha uma irmã numa das igrejas que eu dirigi, e quando ela casou, o irmão perdeu o emprego, e ela tinha um bom emprego, e ele ficou muito tempo desempregado, porque ele não conseguia na área que somente a Petrobras tinha aquela área, que ele tinha a formação, e ele prestava serviço para uma empresa que prestava serviço para a Petrobras, e ele estava aguardando a vaga. E ela um dia chegou para o pastor e disse, pastor, eu não vou viver mais com esse homem, eu não casei para sustentar homem. E o pastor disse para ele, tenha paciência, minha querida, esse é o momento, isso vai passar. Eu estou cheia, formada, estudada, papapá, cheia de papagaiada. Bom, para resumir, o irmão naquela prova, a irmã largou,
largou as 2 crianças, ficou com a mãe do irmão, e o irmão tinha prestado o concurso e foi chamado. E ela, que estava bem empregada, foi demitida. Casamento, irmão, é uma proposta de vida para viver com o outro, aconteça o que acontecer. Tem mulher que diz assim, meu marido é um preguiçoso. Mas você já sentou, conversou com ele? Estou cansada, pastor, estou cansada. Então agora começa a orar e jejuar. Usa as armas do céu, mas é para viver junto. Não pode largar. Deus vai mudar. Até quando? Até Deus fazer a obra. Você não crê? Irmãos, quando for usar as palavras, eu não passei por essa experiência, mas eu conheço pessoas que passaram por essa experiência. A fala, a palavra dita, fora do tempo e com amargura, destrói mais do que uma agressão física. Eu já ouvi pessoas falar para mim, pastor, se ela me desse um murro na minha cara, eu sentiria menos dor do que ouvir o que ela falou para mim. Palavras, irmãos, que é dita, ou palavras malditas, não tem retorno. Então é por isso que a Bíblia diz, sede prestes a ouvir, tardio em falar. Todos os casais, irmão, eu disse aqui para os irmãos que durante 2 anos eu me casei, eu tinha 2 coisas. 2 coisas eu tinha. Eu tinha esposa e carnê do MAP para pagar. Acho que eu tinha uma meia dúzia de carnê do MAP. A minha esposa, irmão, trabalhava numa empresa, ela era chefe de contabilidade hospitalar, ganhava muito bem. Mas nós fizemos uma opção, nós fomos juntos para o seminário, e um dia eu disse para ela assim, vamos fazer um negócio? Ela falou, o quê? Você fica em casa para cuidar dos nossos filhos? E eu ganhava pouco, eu já contei para os irmãos, eu ganhava pouco, mas não tenho até vergonha de falar quanto que eu ganhava. Mas ganhava pouco. E você fica em casa, cuida dos nossos filhos. Porque a gente já tinha visto parentes que não deu certo, então a gente já, como diz, cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Então, eu falei para ela, ela falou, tudo bem. Aí ela pediu a conta do emprego, mas eu não imaginava que a saída dela do emprego, porque eu não tinha noção do quanto ela trazia, quanto fazia o orçamento doméstico, um pouquinho meu e o bastante dela. De repente, o bastante dela acabou e ficou quase nada meu. E aí, irmão, só tinha uma mistura, 2 misturas que nós comíamos. Pé de galinha e no domingo, carcaça de galinha. Nós morávamos na frente, a casa da minha sogra, a minha casa aqui do lado direito, a casa da minha cunhada do outro lado esquerdo. Domingo, aquele frangão bonito. Aí a minha cunhada falou, vem comer aqui. Eu falei, não, nós vamos comer aqui. Ela fez uma comida gostosa hoje. O que era? Pé de galinha. E nós comemos tanto pé de galinha, irmão, que chegou uma hora que eu nem queria mais ver, nem a galinha eu queria ver mais na minha frente. Mas depois, passou-se os anos, e eu vim descobrir, irmão, que hoje é disputado a tapa pé de galinha, porque chegaram à conclusão que o melhor colágeno que existe é pé de galinha. E Deus que gosta muito de mim,
E eu quero dar um testemunho aqui. Aquela mulher, irmão, nunca reclamou. Nunca. Eu dizia para ela, querida, ela falou, fica calmo, marido. Deus vai nos dar vitória. Graças a Deus que a gente tem pé de galinha para comer. Eu chegava às vezes desanimado, irmão, trabalhando em 2 empregos, dirigindo igreja, cansado, esgotado. Eu dizia, querida, você não merece essa vida. Ela falou, o importante não é o que nós temos, é o que nós somos. Olha para a nossa família. Irmão, aquilo me dava aquilo era uma injeção de ânimo, irmão. E Deus foi me abençoando, foi me abençoando, foi me abençoando. E quando Deus começou a me abençoar, eu disse, querida, agora você come o que você quiser. E quando Deus me fez me melhorar, não é vaidade, não é só, sabe aquele negócio sabe como é que é? Você sai de Lodebar. Eu falei para ela, querida, só traga filé mignon. Não quero outra carne. Mas porque melhora, irmãos. Não desiste, não. Não fala ruim pro seu marido, não. Esse homem é um traste, ele não trabalha. Não fala isso, não, irmão. Eu já contei o testemunho aqui do casal lá. Se você suportá-lo agora, quando ele chegar lá, ele vai esticar o braço e vai trazer você para perto. Mas se você não sustentá-lo, quando ele chegar lá, ele não vai nem lembrar de você. É difícil, mas vamos para frente. Como é que a gente segura esse negócio, pastor, quando a gente fica nervoso? Respira. Alguém já ficou com aquela sensação não sei se é de pânico, eu não sei explicar. Sabe quando uma sensação ruim, alguém já teve um negócio desse, sabe? De repente começa a sentir alguma coisa ruim. Alguém já teve esse negócio? Quem já teve? Levanta a mão. Quem já teve? Ah, tá. Sabe qual é o grande segredo? Respirar. Fecha os olhos e respira. Fecha os olhos e respira. Relaxa. A mulher deixou você nervoso. Você está para falar um montão. O que você está fazendo, querida? Exercício de fôlego. E às vezes, irmãos, só fazer isso não resolve. Às vezes você tem que sair do cenário. Sai um pouco. Por isso que eu digo, crente, quando não é crente que os descrentes, quando está pesado o ambiente da casa, ele vai para o boteco. O crente, quando está pesado o ambiente da casa, ele pega o pincel, pega a brocha e vai pintar a parede. Vai fazer alguma coisa. Amém? Outra coisa, irmão, quando você der uma palavra dura, que você machucar, estou dizendo isso para você mulher e para você homem, tenha humildade para voltar e dizer que você errou. Diga que você errou. O irmão que falou isso está aqui. Não vou falar quem é ele para não expor, irmão. Mas ele está aqui nessa noite. Eu achei bonitinho ele falar minha princesa. Né? E a irmã ficou muito feliz de ouvir aquilo, né? Muito bonito. Bom, eu não sei essa questão de... Quem é descendente de espanhol aqui? Levanta a mão, descendente de espanhol. Só os irmãos. Quem é descendente de italiano aqui? Quem é descendente de pernambucano aqui? Por quê? Porque é o seguinte, irmão. O irmão falou assim, um dia eu fui falar com o irmão, falou, pastor, eu sou assim mesmo. Eu sou do Nordeste. Nordestino é assim mesmo. Não é nada, irmão. Nordestino crente é educado com a mulher. Ele chega para a mulher, eu não vou mostrar um nordestino educado aqui, mas ele está aqui na minha frente. Irmãos, irmão, não existe coisa mais valiosa do que a sua mulher. Não existe coisa mais valiosa do que seu marido. Se é a coisa mais valiosa, o que você tem que fazer? Eu fui visitar um casal, aí o irmãozinho estava lá, meio ruinzinho mesmo.
Eu falei, como é que você está, irmão? A irmã falou, está no bico do corvo, pastor. Poxa, irmão, eu sou pastor, eu vou visitar o irmão. Ela devia falar, não, pastor, ele está debilitado. Ó como ela podia ter mudado. Ela podia ter mudado. Pastor, meu marido trabalhou muito, trabalhou em 2 empregos, agora está cansado, mas eu estou cuidando dele, pastor. Aí eu falei, e o irmão, como é? Ih, irmão, isso daí está no bico do corvo, isso daí não... Irmã, eu pergunto, se a minha mulher falar um negócio desse comigo, meu irmão, eu não dou nem panela para ela no dia do aniversário dela. O problema dos casais, muitas vezes, é a intimidade. A intimidade. A intimidade não dá direito para o marido tratar a mulher com leviandade. Viu, amado? Ouça o que eu estou falando. A intimidade não te dá o direito de tratar a sua mulher com leviandade. Você tem que tratá-la com respeito. Primeiro, a mulher não é sua. A mulher é de Deus emprestada para você. Você está simplesmente cuidando dela porque ela é propriedade de Deus. E você, mulher, cuida bem do seu marido porque ele não é seu, ele é de Deus. E Deus proporcionou ele. Agora não presta para nada, mas já prestou, né? Sabe o que eu acho engraçado, irmão? A Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que o descrente negou a fé. Aqui ensina um princípio, irmão, que não importa o que aconteça com aqueles que é nosso, nós temos que cuidar. Eu tenho uma minha cunhada, eu acho muito bonito isso na família. A minha cunhada já sofreu acho que uns 2 ou 3 AVC. E a família decidiu, irmão, sobrinhos, decidiu. Aconteça o que acontecer com ela, nós cuidaremos dela. A família reúne, ajuda ela é viúva, a gente manda ela para o hospital. É família, irmão. Família tem que se reunir como família. E marido e mulher, o marido morre pela mulher. Abra suas Bíblias em Provérbios 16, 32. Coloca aí para mim, irmão. Escuta, veja esse versículo. Eu não andei, né, irmão? Misericórdia. Achou aí? Olha o que está escrito. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Tem uma tradução que diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu sempre digo que o melhor lugar para se dar o testemunho da vida cristã, onde é? Aonde é? Em casa. Porque é lá que a gente se revela quem é. O pastor está aí. Às vezes o irmão é tudo descoordenado. Eu não gosto de chegar na casa de ninguém sem avisar. Eu acho isso uma deselegância total. Então, quando eu vou no pastor Jeremias, né, pastor? A gente tem um hábito. A gente vê, irmão, é meio-dia, a gente diz, irmã, será que 2 horas eu posso visitá-la, aí a senhora e o seu marido? Porque dá tempo, né, irmão? De arrumar, fazer, sabe como é que é? Então você chega lá, tá até aquele cheirinho de bolo no ar e tal, as crianças todas sentadinhas, tudo acomodadinha, depois que a gente sai não importa, mas pelo menos ali. Mas tem gente, irmão, que não está nem aí, irmão. Crente tem que ter postura, tem que ser coisa boa. Vamos falar uma coisa. Mulher. Vamos trocar essa palavra? A mulher deixou o irmão no ponto de explodir. Aí você olha para ela e fala assim: santa, amada, mãe de meus filhos, mãe de meus futuros filhos, eu te amo. Toda vez que a gente for tomar uma decisão negativa, alguma coisa que vai prejudicar, muda. Eu já contei para os irmãos que o pastor Elias foi numa padaria. E aí, quando ele foi na padaria, o cidadão colocou o carro ocupando 2 vagas. Aí o pastor deu uma buzinadinha para entrar
né, para a pessoa acertar e o pastor colocar o carro dele. Aí a pessoa fez um gesto lá, faz isso e tal, aí o pastor, mas pôs o carro no lugar. Aí o pastor desceu do carro. Poxa, o senhor também não falou que era o senhor? Poxa. A gente tem que vigiar. Você pode canalizar aquele ímpeto ruim, aquela coisa ruim para o bem. Irmão, eu quero falar um negócio aqui. Eu preparei bastante coisa aqui. Preparei não, quem preparou foi o pessoal, e o pastor Cleverson e que preparou. Mas eu quero falar um assunto aqui que eu disse para ele que isso daqui eu não poderia deixar de falar. Esse assunto aqui. Abra suas Bíblias, irmãos, por favor. Aqui na parte 4. Essa parte 4 eu não posso deixar de falar. Hoje vocês usam de misericórdia comigo. Perdão e reconstrução da confiança. Isso eu quero falar. Quero falar disso. Antes, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou-os, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, escute o que eu vou falar para você. Sabe quando seu marido erra com você? Guarda o que eu estou falando aqui, ó. Sabe quando seu marido erra com você? E você diz para ele, ele chega e fala para você assim, ó, você me perdoa? E você diz para ele assim, eu te perdoo. Eu pergunto, se a pessoa te pediu perdão, se você perdoou, essa pessoa está o quê? Perdoada. Só que você que foi ofendido, não esquece. E como é que você sabe que você perdoou a pessoa que te pediu perdão? Porque quando você lembra o fato, vamos imaginar que a pessoa realiza um fato novo. Se você perdoou, você não traz o passado para o presente. Porque se você trouxer o passado para o presente, você soma as duas ofensas. Só que não é duas ofensas. Você já perdoou uma. Aí você diz, olha, eu vou dizer para você. Já não é a primeira, não é a segunda, essa já é a 10ª vez que eu te perdoo. Irmão, é a maior desgraça que pode acontecer na vida de um casal. Se você perdoou, está perdoado. Acabou, encerrou. Se errou agora, resolve o problema de agora. Por isso que existe muita pessoa com depressão, ocupado com o passado. O que é depressão? É coisa do passado que você fica. Fica imaginando. A pessoa, ansiedade, com o futuro. Não, meu irmão, perdoou, está perdoado. Acabou, encerrou. A pessoa diz, eu perdoo. Escute aí que eu estou falando com casais. Eu perdoo, mas eu não confio mais. Como é que você vai viver com uma pessoa que você não confia? Se você perdoar, você tem que confiar. E se fizer de novo? Aí é ansiedade, aí é outra coisa. Você está carregando uma carga que não precisa. Ou você não acredita na restauração? Perdoou, está perdoado, está encerrado. Se não quer perdoar, se o fato te dá direito de deixar, deixa, se a Bíblia te dá respaldo. Mas se decidir perdoar, não pode mais cobrar. Porque você vai colocar 2 vezes uma carga em cima da pessoa. A pessoa está convivendo com você e você lembrando um pecado que ele já confessou, já pediu perdão para Deus, já pediu perdão para a igreja, já pediu perdão para você e ele faz o quê? Põe uma corda no pescoço e... O sangue de Jesus tem poder, irmão. Se não quer perdoar, não perdoa. Mas se perdoar, não cobra. Não tem cobrança, irmão. Tem gente que fala assim, eu perdoo. Mas você vai ver. Você vai ver. Eu vou te espremer na unha. Aí,
A desgraça é porque não foi perdoado, porque é cobrado, todo dia é jogado na cara dele, na cara dela. E o que não perdoa, vive angustiado. Quer viver feliz, quer viver renovado, quer acordar de manhã com alegria, com razão de viver, perdoa. Perdoa. Se não perdoa, não quer perdoar, se tem argumento à luz da Bíblia, faz. Mas se decidir perdoar, está perdoado. Crente tem que ter coração perdoador, meu irmão. Amém? Deus abençoe. Terminou. Os irmãos, me desculpa. Esse negócio é muita conversa, muita coisa, mas o pastor Cleves está ali só olhando para mim. Pastor, é o seguinte, eu dei mais cedo para o senhor. Irmãos queridos, deixa eu fazer uma coisa com vocês. Vamos colocar em pé nesse momento? Vamos colocar em pé. Os maridos, as suas esposas estão do seu lado aí? Está aí do seu lado ou não? Tá? Eu gostaria que os maridos ficassem aqui do lado da sua esposa. E eu gostaria que você agora fizesse uma oração pela sua esposa. E a sua esposa fizesse uma oração por você. Procura sua mulher aí, irmão. Cadê sua mulher? Acha a dracma perdida aí, meu irmão? A dracma. A minha está ali, meu querido. Calma, vou chamar. Vem cá, meu amor. Sim. Agora, cadê a sua? Cadê a sua? Irmãos queridos, amados, escute. Nós somos uma grande família. A gente fica muito triste quando a gente tem notícia de casais que não estão vivendo bem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus morreu na cruz para nos dar vitória em toda a área de nossa vida. A nossa família é uma bênção. Sua esposa é uma bênção. Seu marido é uma bênção. Você está passando por um momento. Isto vai passar. Cadê as mulheres? Já acharam aí as mulheres aí? Cadê as mulheres? Já achou o marido? Já achou sua mulher aí? Se nessa noite você não busca a sua mulher, meu irmão, o negócio está feio. Cadê a sua mulher, obreiro? Está trabalhando. Mas se ela está aqui, ela tem que vir aqui, meu irmão. Você tem que ir atrás dela. Oxe. Eu quero fazer uma oração nessa noite em nome de Jesus, irmão. Eu vou orar pela minha esposa vai orar por mim, você vai orar pela sua esposa. Se a sua esposa não está aqui, você ore por ela. E nós vamos orar pedindo para Deus abençoar nossas famílias, abençoar o nosso lar. Que nós sejamos homens e mulheres felizes na vida conjugal e que o diabo não tenha autoridade na nossa vida. Amém, querido? Cadê o pastor Jeremias? O pastor Jeremias, a esposa dele está se recuperando, esteve internado. Vem fazer essa oração aqui, meu companheiro. E vamos orar. Amém? Pastor Jeremias vai estar orando. Agora ora mesmo, abraça sua mulher, diga para ela, ora por ela, e ela vai orar por você. Amém? Chega aqui, meu amor. É com carinho, viu, irmão? Vamos orar, irmãos. Pai de amor e bondade, no precioso nome de Jesus, no teu santo lugar, nesse lugar de adoração, nesse lugar de oração, nesse lugar da tua presença. Debaixo da palavra que o Senhor ministrou a cada um de nós, Senhor, estamos orando. O Senhor conhece cada lar, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada família. Nesta hora, meu Pai, no santo e poderoso nome de Jesus pedimos que a tua bênção, que a tua paz, meu Deus, que a harmonia, que a alegria, que a felicidade, meu Deus, possa reinar em cada lar. Que cada uma das tuas servas, que cada um dos teus servos sejam alcançados nesta noite, meu Deus, com a tua bênção. Renova nesta noite o amor, renova nesta noite, meu Deus, o entendimento, que haja diálogo, que haja, meu Deus, a tua proteção sobre todas as coisas, Senhor, para o louvor do teu santo e maravilhoso nome. É a tua igreja, é o teu povo. Faz um milagre, meu Deus, em cada lar nesta noite, para o louvor da tua glória. Nós oramos crendo que o Senhor fará muito mais para teu louvor, no nome de Jesus. Amém.